Por que estudar mitologia? E um católico pode estudar mitologia? Quando falamos mitologia ou mito, muitas vezes confundimos mito com lenda e fábula. Vou explicar primeiramente o que vem a ser fábula. Fábula é uma narrativa curta. E por que curta? Porque os personagens são seres inanimados ou seres animados, mas não seres humanos. São animais ou, como seres inanimados, uma casa, pedra, etc. Se numa narrativa é apresentada a pedra, nós já podemos imaginar algumas características intrínsecas a ela, como a dureza, a firmeza em suas convicções, mesmo que não haja nenhuma descrição além, somente com a apresentação do personagem. E a fábula, ela se utiliza de uma narrativa muito curta, mas que com a apresentação dos personagens, como um cavalo, o cavalo pode ter uma braveza, é um animal que corre muito rápido, a tartaruga já é um animal lento, então são características universais dos animais que todo mundo conhece. Por conta de não haver uma psicologia por detrás dos personagens, porque psicologia é próprio do ser humano, a fábula é uma narrativa muito curta, mas que busca trazer um sentido alegórico. Tanto é que no final das fábulas geralmente tem uma moral, ou seja, vai explicar uma virtude que podemos extrair da fábula, ou explicar também um erro que devemos evitar. Então ela vai mostrar uma virtude que deve ser seguida, ou apontar um erro que deve ser evitado. A lenda, ao contrário da fábula, não tem como personagem animais e seres inanimados, mas sim seres humanos. São histórias que muitas vezes são tidas como reais, mas que vai além da questão do verdadeiro ou falso. Como assim? Vou lhe dar um exemplo. Há um tempo eu estudei um pouco li um pouco na verdade, sobre a vida do bispo Martínez Companhon, que foi o bispo que compilou as peças musicais do Peru no século XVIII. E Martínez Companhon conta-se, a respeito de sua vida, que ao morrer, o sol ficou 3 dias sem iluminar o Peru e também um cheiro de rosas, um cheiro de flor, na verdade, exalava de seu corpo. Essa história é verdadeira? Eu não sei, mas pelo sentido alegórico, o que eu posso extrair dessa história? Que se uma pessoa busca a santidade, busca realizar um bom trabalho durante sua vida, ela terá a sua recompensa. Como o cheiro de flor que exalou do seu corpo pode ser associado com a coroa da glória, com a entrada dessa pessoa, dessa alma, no céu. Então a lenda, muito além da questão do verdadeiro ou do falso, ela pretende ser real. E independente se a história é verdadeira ou falsa, devemos extrair uma moral também dela, assim como na fábula. Mas os personagens da lenda muitas vezes são distintos da fábula. O mito, por sua vez, busca ser original. Original não no sentido de originalidade, mas no sentido de origem. O mito irá explicar a origem de algo. Os personagens do mito, ao contrário dos personagens da lenda, que são seres humanos, e da fábula, que são seres animados ou inanimados, animais ou pedra, casa, árvore, coisa do tipo, os personagens do mito serão muitas vezes deuses, porque os deuses têm a capacidade de criar algo do nada, ex nihilo, ou seja, podem criar algo do nada. Só Deus tem essa capacidade. Mas como o mito vem da cultura greco-romana, os mitos que iremos estudar, vêm da cultura greco-romana, e como os povos greco-romanos eram pagãos, os mitos irão se situar nessa história pagã, paganismo, com vários deuses, não somente um deus. Um católico pode estudar mitologia? Eu não diria que não pode, mas se o católico busca estudar literatura clássica, estudar as artes liberais, o católico deve sim estudar mitologia, pois senão ele não irá entender os livros de Homero. Lusíadas, muito menos. O livro Lusíadas bebe muito da fonte da mitologia. Então, se o católico não conhece mitologia, não poderá ler somente
um canto dos Lusíadas e não irá entender nada. Ah, mas há alguma aprovação eclesiástica da mitologia ou uma reprovação? Bem, eu poderia citar vários casos, mas alguns que irão lhe satisfazer. O livro Lusíadas foi aprovado pelo Tribunal do Santo Ofício e também há uma tradução, ou talvez até várias, mas eu sei de uma tradução dos Lusíadas para o latim que foi feita por um frei, e o frei não foi censurado. Por conta desses dois episódios, podemos ver que a mitologia não teve uma reprovação da igreja, porque o mito também, como a fábula e a lenda, pretende ser real, vai muito além da questão verdadeiro e do falso. O mito, ele busca explicar a origem de algo. Imagine uma pessoa que pergunta a outra: o que é o amor? Explicar um sentimento, algo tão abstrato como o amor, é dificílimo. O que é mais fácil? Explicar uma história, criar um mito. Veja, um arqueiro mira em um homem e em uma mulher. Ele atira uma flecha, que a flecha atravessa o coração do homem e o coração da mulher. Os dois não morrem, mas quando eles se veem desamparados ali, nessa situação, sentindo dor, os dois se abraçam e compartilham dessa mesma dor, desse mesmo sofrimento. Mas um consola o outro. A pessoa que fez a pergunta, o que é o amor, irá compreender o que é o sentimento e dirá: ah, eu já senti isso com uma pessoa, por uma pessoa. Ela entendeu o que é o amor, mesmo sem você explicar o que é amor de maneira etimológica. Eu posso dizer até que o nome do arqueiro é amor ou eros, indo já um pouco além. Deu para compreender a história. E o mito, ele é muito utilizado na literatura para ajudar a fazer com que um enredo fique muito mais interessante. Veja, quando o povo lusitano vai atravessar o Cabo das Tormentas, Luís de Camões poderia muito bem ter descrito o Cabo das Tormentas de forma bem geográfica. O Cabo das Tormentas fica em tal região, ele é muito perigoso por conta disso, disso, disso. Mas não, ele vai além. O que ele faz? Seria muito chato em um livro, em uma epopeia, descrever o Cabo das Tormentas de forma geográfica, de maneira geográfica. Mas não, ele vai além. O que ele fala? O que ele faz? Ele coloca vida no Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas devora os navios. Fica muito mais interessante a narrativa. Então, o mito, ele é utilizado dessa forma na literatura, na literatura em geral e na melhor literatura, na alta literatura. É óbvio que ninguém cultua Apolo, Zeus e os deuses da mitologia. Não existe culto a esses deuses mais. Então, é uma religião já caída. Se um católico busca estudar mitologia, ele não está estudando, na verdade, uma outra religião para cultuar. Não. Se você vai à Grécia hoje, você não vai encontrar nenhuma igreja lá dedicada a esses deuses com vela, pedindo promessa, pedindo alguma graça para esses deuses. Não. A mitologia ela entra na história, na literatura, como uma explicação para as perguntas que não tinham resposta. Um tema muito recorrente na mitologia é a questão da criação do mundo. O povo grego não sabia como o mundo foi criado. Então, eles criavam histórias para tentar contar a história do mundo. E inventavam mesmo. Utilizavam a criatividade sem limite. Por conta disso tudo, por conta da importância da mitologia nos estudos clássicos, no estudo da literatura clássica, eu iniciarei uma série neste canal contando várias histórias, na verdade, da mitologia greco-romana. Vou me ater somente à mitologia greco-romana, não contarei sobre mitologia nórdica, principalmente porque não faz parte da literatura clássica. Se você abre os livros de Homero, Lusíadas, etc., você não encontrará outra mitologia a não ser a mitologia greco-romana. Utilizarei como base o livro da mitologia. Este livro é muito bom, é de uma edição muito boa também, de capa dura, e conta muito bem sobre a mitologia greco-romana. Aqui também trata de outras histórias de mitologia de outras culturas, mas como vamos nos ater à mitologia greco-romana, ele nos atenderá muito bem. As histórias serão extraídas deste livro. O link para você adquiri-lo está aqui embaixo. Claro, obviamente eu
Nos vídeos, contarei as histórias de maneira resumida. Eu não lerei para não ficar chato e também não contarei todos os detalhes, senão os vídeos terão mais de 1 hora. Serão vídeos gigantescos. Gigantescos. Não é a proposta. A proposta é apresentar as histórias para você não se perder ao ler os livros clássicos. Então você pode adquirir este livro no link que está aqui embaixo. Também há um outro link que, se você utilizar o meu cupom, você pode ganhar um desconto de 5%. E também colocarei uma outra edição deste livro, é uma edição mais barata, ok? Porque esta edição, por ser em capa dura, é um pouco mais cara, mas vale a pena. É um livro muito bom. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Meu muito obrigado. Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras Kilion, Eclésia, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom PROFDIEGO5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, Prof. Diego 5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam o meu cupom. Boas compras e boa leitura!